descoberta de um dos seus elementos constitutivos, incluindo nestes a matéria biológica e as sequências genéticas. No entanto, é preciso ter em consideração que os elementos referidos, os tais elementos constitutivos, a tal descoberta, embora não seja patenteado, se esses elementos que foram descobertos forem isolados e produzidos por um processo técnico, eu dou alguns exemplos: identificação, purificação ou reprodução, ou outro qualquer mecanismo científico, digamos assim, aplicado, podem passar a constituir invenção patenteável, mesmo que a estrutura destes elementos isolados ou produzidos ou processados tecnicamente seja idêntica à de um elemento natural, o que pode gerar aqui alguma controvérsia, mas eu vou desenvolver um pouco mais isto adiante. Como eu digo logo a seguir, esta possibilidade pode ser controversa. No efeito, é caso para perguntar: há verdadeira inventividade se os elementos processados, trabalhados através dos tais mecanismos de isolamento, ou purificação ou produção, tiverem a mesma exata estrutura dos elementos naturais? Eu aqui dou, por exemplo, um exemplo que diz respeito a uma patente de genes BRCA1 e BRCA2, responsáveis pelo carcinoma na mama e ovário da mulher, cujo processo de purificação é o único elemento, digamos assim, técnico que eventualmente pode estar envolvido, não modifica a sequência de nucleótidos. Ou seja, traduzindo, para não entrarmos aqui em elementos muito técnicos, o que isto quer dizer basicamente é que é praticamente indistinguível e, portanto, o processo de purificação pouco ou nada faz aos elementos em causa, de forma a podê-los distinguir uma vez isolados ou purificados relativamente a esses mesmos elementos quando inseridos no seu ambiente natural. E, portanto, isto pode gerar alguma, aliás, logo a seguir eu digo, a mera diferença no processo de geração bastará para permitir a patente sobre elementos isolados que afinal são mais do que idênticos, iguais a elementos no seu ambiente natural. Por outro lado, pergunto que isto evitar o eventual desincentivo à investigação, quer dizer, no sentido em que se eventualmente não se permitisse, isto poderia significar que os investigadores, deixando de ter essa proteção por patente, deixariam de estar interessados em fazer investigação nessas áreas. Terceiro tipo de exceções à patenteabilidade: os processos tidos por essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou de animais, portanto, aquelas situações, por exemplo, de enxerto, no caso das plantas, os vegetais, e do cruzamento seletivo profissional, que é também praticado em relação a algumas espécies animais. Evidentemente, esse tipo de processos, que são essencialmente biológicos, não são suscetíveis de patente. Finalmente, variedades vegetais ou raças animais. As variedades vegetais ou as raças animais também não são passíveis de patente. Há outras áreas da biotecnologia médica interditas à patente? Sim, também não podem ser patenteados os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico do corpo humano ou de animal e os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou a animal. Eu ali coloco I em vez de U, porque embora na lei esteja U, tem-se entendido que tem que ser I. Quer dizer, o tratamento cirúrgico não seja também terapêutico, eventualmente pode ser objeto de patente. Já aquele que é cirúrgico e terapêutico, ou tem uma finalidade terapêutica, esse não pode ser